Delonga, abra a tua Bíblia no livro de Levítico, glória a Deus, capítulo 23, livro de Levítico, capítulo 23, o verso de número 15 até o verso de número 22, é o que nós vamos estar lendo essa noite. Levítico, capítulo 23, o versículo de número 15 até o versículo de número 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares, e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode por oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Eu quero repreender agora todo ladrão da palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade de continuar agindo em nosso meio. Tudo aquilo que vier para nos dispersar da mensagem, daquilo que o Senhor tem para nós, que caia por terra, no nome de Jesus, que possamos estar atentos à voz do Senhor essa noite. Mais uma vez, para a glória do teu nome, eu peço, Espírito Santo, me ajude a ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar adorando e exaltando a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Estamos muito felizes. A alegria do Senhor preenche o nosso coração, né? Enquanto eu estava louvando aqui, hoje eu fui renovado para a glória de Deus. Amém? Eu sinto a alegria de Deus, eu sinto o mover de Deus especial nesse lugar. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós olhamos para o texto de Levítico, capítulo 23, eu já dei até um estudo sobre as festas judaicas aqui na igreja, mas eu quero me atentar a alguns pontos aqui que o Senhor essa tarde colocou no meu coração. Nós vamos ver que o capítulo 23 de Levítico, Deus vai estabelecer festas. Essas festas são os compromissos de Deus para com a humanidade. Deus vai estipular e determinar 7 festas para a casa de Israel, para que Israel viesse comemorar, cumprir, se alegrar e também se quebrantar diante de Deus durante estes 7 dias festivos. Esses dias que serviam de memorial para que vidas lembrassem da ação de Deus em determinado momento da história de Israel. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 23, uma dessas 7 festas, que na verdade é a 4ª festa que acontece naquilo que Deus determinou ou descreveu. Que festa é essa? É a festa de Pentecoste. O capítulo 23, a partir do verso 15, Deus está estabelecendo para a casa de Israel a festa de Pentecostes. Quando nós falamos que somos pentecostais, tem alguém pentecostal aí? Glória a Deus. Quando falamos que somos pentecostais, na verdade precisamos entender a etimologia e o que é de fato ser alguém pentecostal. Porque ser pentecostal não tem a ver com barulho. Ser pentecostal não tem a ver com movimento. Ser pentecostal tem a ver com viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pois foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, agora lhes direcionando para o propósito de Deus para a vida da igreja. E o que era então a festa de Pentecostes? Estabelecida lá no Velho Testamento, quando Moisés ainda estava libertando o povo do Egito. A festa de Pentecostes era uma festa em que determinado momento, depois da Páscoa, pois a Páscoa ela foi instituída na libertação do povo de Israel das mãos do Egito.
E Deus vai estabelecer que depois de 50 dias da Páscoa, depois de 7 semanas, seria comemorado a festa de Pentecoste. O que era essa festa? Todo judeu que plantava e tinha uma colheita, ele tinha a responsabilidade dos primeiros frutos daquela colheita, levar diante do sacerdote, para que o sacerdote balançasse a oferta. As ofertas eram derivadas, tinham várias espécies de frutos que eram oferecidos na festa de Pentecoste. Era oferecida a primícia das uvas, da romã, do figo, da azeitona, do trigo, da cevada. As festas da primícia, que acontecia logo após a Páscoa, era a entrega da cevada, que era a primeira cereal, que era colhido pelos judeus e pela casa de Israel. E do decorrer de 7 semanas, enquanto os frutos iam nascendo, alguns acreditam que era costume de Israel marcar com uma fita os primeiros frutos, para que ele pudesse amadurecer. Pois quando ele amadurecesse, o povo de Israel pegaria aqueles frutos, que eram os primeiros frutos, a primícia, e levava para o sacerdote. E por que o nome Pentecostes? Ou festa de Pentecostes? Porque na verdade esse nome origina-se da palavra grega, que tem a ver com 5, penta. Penta vem de 5. E 5 no grego, então se formou esta palavra pentecostal, mas a palavra original é a festa de Shavuot, ou seja, festas das semanas aonde os judeus entregavam as primícias a Deus. É interessante que no dia de Pentecoste, Deus vai fazer algo que todos nós conhecemos. O que é que Deus fez no dia de Pentecoste? Deus enviou o seu Espírito. A festa de Pentecoste era uma festa de peregrinação. Todo judeu, não importa o lugar em que ele vivesse, ele tinha que ir para Jerusalém participar dessa festa. A cidade de Jerusalém estava cheia de homens e mulheres judeus de todos os lugares do mundo. E é justamente nesse momento que Atos capítulo 2 vai dizer, e cumprindo o dia de Pentecoste, ou seja, cumprindo mais um dia dessa festa, 50 dias depois da Páscoa, o povo está em Jerusalém para comemorar, para entregar as primícias, para entregar os frutos. Deus havia prometido, pelo meio do profeta Joel, que nesses dias os jovens teriam visões, os velhos profetizariam, as pessoas receberiam o poder do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecoste. Exatamente no dia desta festa, o Espírito Santo de Deus inaugura a igreja. Aleluia. Só que nós precisamos perceber alguma coisa. Que a descida do Espírito Santo não é o único acontecimento relacionado à festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecia todos os anos em Israel. É claro que esta festa ficou conhecida por conta do grande avivamento, por Deus derramar o seu Espírito sobre a igreja. Mas o que nós não percebemos é que também num dia de Pentecoste, Deus faz algo extraordinário à nação de Israel. Porque Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Pentecostes é 50 dias, 7 semanas após o judeu oferecer um cordeiro, comer pães asmos, entregar a primícias. Depois destas festas, que eram 3 em uma, 7 semanas depois acontecia Pentecostes. E nós vemos que em Atos capítulo 2, nesse dia, Deus derrama do seu Espírito. Mas há um paralelo aqui, o ensinamento de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque a Páscoa é instituída quando Israel está sendo liberto do Egito, amém? Deus vai dizer, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque quando o espírito da morte vier, ele não entrará na casa que tem a marca do sangue, ele passará por cima. A palavra pesado, hebraico, Páscoa. Páscoa é passar por cima. O espírito da morte não toca na vida de quem tem a marca do sangue do cordeiro. O espírito da morte não entra na vida de crente que tem o sangue do cordeiro na sua casa, na sua família. Ela tem que passar por cima, ela não pode entrar. Nesse dia, Deus está instituindo a Páscoa. E Ele vai dizer em Êxodo capítulo 12, versículo 2 e 3... Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, na Páscoa Deus começa um novo calendário para Israel. E Ele vai dizer que aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa.
Deus inaugura um novo calendário para Israel. Aquele mês passa a ser o primeiro mês. E no 10º dia, Deus está dizendo, coma do cordeiro e celebre a Páscoa. Mas o que nós não percebemos é que 50 dias depois desse acontecimento, Israel para em um lugar. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Faraó e seu exército ser sucumbido pelo mar, depois de Miriam tocar pandeiro e cantar alegremente, depois de Moisés transformar águas amargas em doce pelo poder de Deus em sua vida, Israel se depara com um lugar. 50 dias depois da saída do povo de Israel no Egito, Êxodo capítulo 19, versículo 1 vai dizer, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. O que nós vamos ver agora é que do primeiro mês inaugurado por Deus um novo calendário, no 10º dia desse mês, Israel sai do Egito. Amém? Israel sai do Egito no dia 10, comemorando a Páscoa. Do dia 10 até o primeiro dia do 3º mês, se passaram aí 2 meses, 60 dias, menos os 10, que foram os primeiros do primeiro mês. Temos 50 dias, um Pentecostes. 50 dias depois da caminhada de Israel, peregrinando pelo deserto, depois de ser liberto da escravidão, eles se deparam com o Sinai. E deixa eu declarar uma coisa aqui. O Sinai é a demonstração do primeiro Pentecostes. O Sinai é o paralelo com Atos capítulo 2. Porque em Atos capítulo 2, Deus envia o seu Espírito, confirmando uma nova aliança para com o seu povo. Mas em Êxodo, nós vamos encontrar no capítulo 19, Deus fazendo uma aliança com o povo de Israel. Deus manifesta-se com poder, Deus se manifesta com glória em Atos capítulo 2. Deus se manifesta com poder, Deus se manifesta com glória em Êxodo 19. A Bíblia vai dizer que o monte Sinai estremecia. Havia vozes e sons de trombeta, som de relâmpagos e trovões. Deus estava em cima do monte. Era Deus fazendo um pacto e uma aliança com o seu povo. É interessante que Deus ainda não havia estabelecido aqui a festa de Pentecostes, mas 50 dias depois, Deus agora está falando com seu povo por meio do Monte Sinai, de cima do topo do monte. Deus está revelando a sua glória. Quando Deus estabelece a festa de Pentecostes, nós lemos aqui que uma das ofertas da festa de Pentecostes era 2 pães com fermento, simbolizando a velha e a nova aliança. Pois fermento nem sempre na Bíblia vai falar de pecado. Fermento nem sempre na Bíblia, é claro que na maioria das vezes fermento aponta para o pecado, mas aqui especificamente, fermento não aponta para pecado. Jesus vai corroborar com isso em Mateus 13:33, a mensagem vai dizer, mas uma história eu digo, o reino de Deus é como um fermento, que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães, e fica esperando a massa crescer. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um fermento, onde Deus distribui o seu fermento para que haja expansão, para que haja crescimento. É isso que Deus faz. Deus investe, Deus coloca no seu povo o seu espírito para que o seu povo cresça, para que a obra expanda, para que a obra alcance vidas e multidões. Uma das ofertas de festa de Pentecoste é 2 pães com fermento, demonstrando que Deus queria crescimento tanto na velha aliança quanto na nova. Só que infelizmente na velha aliança a palavra de Deus foi rejeitada. Porque no Monte Sinai Deus começa a falar com o povo. O monte estremecendo, o monte fumegava, a voz de Deus sai de cima do monte e o povo começa a ficar com medo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21, na versão a mensagem, o povo vai olhar para Moisés e vai dizer, Moisés, fale com Deus você. Porque se continuarmos ouvindo Deus, vamos morrer. Fale com Deus você. E tudo que Deus te disser, nós ouviremos. O povo de Israel perdeu uma de suas melhores oportunidades. Porque o plano de Deus era falar com toda a nação, não só com Moisés. O plano de Deus era estar acessível a todos. Esse sempre foi o plano de Deus, alcançar vidas, alcançar almas.
O plano de Deus sempre foi ter intimidade com a sua criação. Deus, quando cria o homem, no Éden, o que Deus fazia? Todas as tardes ele descia para conversar com o homem. Deus sempre teve prazer em se relacionar conosco, mas parece que estamos perdendo isso a cada dia que se passa, com uma vida tão corrida, buscando as coisas e os interesses desse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda tem interesse em se relacionar com você. Deus ainda tem interesse em falar com você. Deus ainda tem interesse em ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Moisés tentou tranquilizar o povo dizendo, não fique com medo. Deus veio para provar vocês e incutir em vocês um temor profundo. Sabe por que Deus se apareceu com trovões e relâmpagos? Para que o povo viesse a grandeza de Deus. Para que o povo visse a grandeza de Deus e não pecasse. Deus estava querendo imprimir em seus corações o temor a Deus e a obediência à sua palavra. Deus estava fazendo uma aliança. Imagine você, Deus falar diretamente com você, e você olhar para Deus e dizer, não, Senhor, fale com meu irmão, pois eu vou ouvir tudo o que ele disser, mas eu não posso te ouvir. Se Deus estava falando com eles, é porque Deus tinha interesse em se relacionar com cada um deles. Mas os seus pecados fizeram com que eles temessem a majestosa presença de Deus. Moisés tentou acalmá-los dizendo, não fiquem com medo. Deus se demonstra dessa maneira para que vocês o respeitem, o honrem, saibam que Ele é Deus, mas não fiquem com medo. Isso é para Ele mostrar que Ele é grande, para que você possa reverenciá-lo, mas não fique com medo. Mesmo assim, o povo de Israel rejeitou a palavra de Deus, a vontade de Deus, e disse, Moisés, resolva com Deus, porque não queremos esse negócio. Deus está demonstrando o seu poder e vamos morrer. E por conta disso, aquilo que Deus tinha interesse em imprimir no coração das pessoas, Ele teve que imprimir em pedras, em tábuas. Êxodo 31, versículo 18. Na NVI vai dizer, quando o Senhor terminou de falar com Moisés do Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que interessante isso. Deus tinha como intenção imprimir no coração do seu povo a sua lei e a sua palavra. Deus tinha como intenção imprimir na mente, nos corações do seu povo a sua palavra, mas o povo rejeitou a palavra de Deus, e Deus agora tem que imprimir a sua palavra, não no coração do homem, mas em pedras. Com o seu próprio dedo ele vai escrever em pedras. Pois o homem o rejeitou, pois o homem não quis um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ali seria o primeiro Pentecoste. Deus estava manifestando a sua glória e derramando o seu poder sobre o seu povo. Mas eles rejeitaram a Deus, não creram pela fé no poder de Deus. Pois Deus os estava chamando, mesmo sabendo que eles eram pecadores. Mas eles preferiram temer e virar as costas para a oportunidade que Deus os havia dado. É interessante que quando nós observamos e entendemos isso, quando a Bíblia diz que Deus escreveu em pedras com o seu dedo, alguns estudiosos tentam falar como seria a escrita de Deus. Existe um livro chamado Talmud. Esse livro é um livro judaico, onde as experiências e as discussões a respeito do Pentateuco, da Bíblia, dos primeiros 5 livros da Bíblia, os judeus, rabinos, foram discutindo sobre assuntos e escrevendo aquilo que compreendiam a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, e uma conclusão que eles chegaram, isso é uma tradição judaica. A conclusão que eles chegaram pelo Talmud é que quando Deus escreveu com o seu dedo em pedras de tábua, ou melhor, em
tábuas de pedra. O que Moisés viu foi línguas como de fogo. E começavam a imprimir a palavra de Deus em pedras. Deus começava a imprimir com o seu dedo. Os judeus acreditam que quando Deus escreve, o que apareceu a Moisés eram como línguas de fogo que escreviam na pedra. Isso é extraordinário. Só que o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus não era imprimir a sua lei em pedras, mas o povo rejeitou a palavra de Deus. Aí Jeremias vai profetizar. No capítulo 31, no versículo 31 a 33, dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança, digo uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala casa de Israel e casa de Judá, a Bíblia está apontando para judeus e gentios. Porque Israel já não era mais considerado povo, pois se misturou com os gentios. Quando a Bíblia diz, vou fazer uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ele está dizendo, eu vou salvar judeus, mas vou salvar também gentios. Deus já estava apontando para a igreja. Ele está dizendo, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, e não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei da mão do Egito. Pois ele não honraram o meu pacto, mesmo eu sendo o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações, assim serei de fato o Deus deles, e eles serão meu povo. Olha o que Jeremias está profetizando. Aquilo que eu tentei, a aliança que eu estipulei, que eu estabeleci com a casa de Israel foi quebrada. Algumas versões dizem que Deus desposou Israel, porque ele estava como marido, fazendo uma aliança com o seu povo, mas o seu povo quebrou a aliança. O seu povo rejeitou a mensagem, Deus teve que imprimir a sua palavra em pedras e não no coração, pois o coração do homem era duro, os judeus tinham dura cerviz, a Bíblia vai dizer isso. Aí Jeremias vai profetizar, eu não vou fazer uma aliança como fiz no passado, imprimindo em pedras, não, porque a minha intenção não é imprimir a minha palavra em pedras, eu não quero um livro de regras, eu quero imprimir a minha vontade no coração do homem, e esse dia vai chegar. Sabe quando é esse dia? Atos capítulo 2, Deus estava dizendo, o que não aconteceu no Sinai, eu vou fazer em Atos, e vou encher a minha igreja com a minha palavra. Colocarei a minha palavra em seus corações, colocarei a minha palavra em sua mente, eu vou imprimir a minha palavra neles. Aleluia. Davi entendia isso, e é por isso que ele dizia, guardei a tua palavra no meu coração, porque o lugar da palavra não é para estar só nos livros, é para estar no coração. A palavra só está aqui para que você possa ler e ela venha para cá. A palavra só está aqui para que você entenda, conheça e ela entre no seu coração, porque esse é o desejo do Espírito Santo de Deus. Deus não fez um livro de regras, porque se fosse assim nós estávamos perdidos. Tiago vai dizer, quem cumpre toda a lei e peca em um, já se perdeu. 600 e tantas leis, nós não seríamos capazes de cumprir. Porque o interesse de Deus é se relacionar por meio de uma via de mão dupla. Deus fala com você e você fala com Deus. O Espírito Santo fala com você e você fala com o Espírito Santo. Tem gente que quer a resposta de Deus, mas não busca a resposta. Tem gente que quer que Deus fale com ele, mas ele não fala com Deus. Tem gente que quer que Deus dê uma direção para ele, mas ele não dobra o joelho para conversar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se cumprirmos regras, somos meros religiosos. Deus está buscando um relacionamento. Deus não quer cumpridores de regras, Deus está buscando relacionamento. Sabe o que é interessante? O autor aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 13, ele vai descrever a mesma profecia de Jeremias, só que ele vai concluir no versículo 13 dizendo, ao chamar essa aliança de nova, porque o que Jeremias falou? Eu virei com uma nova aliança.
Uma aliança em que eu imprimirei agora, não como no passado em pedras, mas no coração do homem, nos seus mais profundos sentimentos. O autor aos Hebreus copia o texto de Jeremias e no final ele diz: ao chamar essa aliança de nova, ele tornou velha a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antigo logo desaparece. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não criou a igreja para o legalismo. Pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não. Deus chamou a igreja para dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu melhore? Espírito Santo, qual é a sua vontade na minha vida? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, me dá direção, me mostra o teu querer. Que eu seja guiado por ti, não pela minha carne. Que eu seja guiado pela tua palavra e não pelos meus desejos. É isso que Deus quer. Porque os judeus, por exemplo, o Talmud discutia coisas como do tipo: se uma mosca cair na sopa, a sopa fica impura. Se a sopa fosse para serviços religiosos, a mosca fica impura. Ou melhor, a sopa fica impura ou a mosca fica santa. E começava a brigar por aquilo. Às vezes começamos a brigar por coisas. Quantos dedos deve ser a barba do irmão? Ou se pode ter ou não? Quantos palmos tem que ter a saia da irmã? E começamos a buscar regras. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Dobra o teu joelho e deixa o Espírito Santo lhe guiar. Dobra o teu joelho e deixa o Espírito Santo lhe direcionar. E Ele vai te direcionar pela palavra. Ele vai te direcionar pela vontade de Deus. Ele vai te direcionar pelas coisas de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, versículo 2 a 4. Já não há condenação, pois a lei do Espírito que nos traz vida em Cristo Jesus me libertou da lei, que traz o pecado e a morte. A lei não tinha poder porque tinha sido enfraquecida pela nossa condição humana e pecadora. A lei não poderia salvar ninguém. Eu e você não poderíamos ser salvos pela lei. Sabe por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei. Não importa o quanto a gente tente, a gente não consegue cumprir a lei. Não importa quantas regras existem, sempre vamos quebrar algumas delas. Sim ou não? Quantas vezes você se frustrou contra você mesmo? Não, esse ano eu vou fazer diferente. Não, esse ano eu vou ser o melhor crente de Lagoa. Não, essa semana minha vida vai mudar. E quantas vezes você se frustrou que você viu que você não conseguiu? Todas as vezes que você tentar na sua força, você vai se frustrar. Porque a lei da carne, ela é fraca. Ela se tornou fraca por conta da nossa natureza humana, mas a lei do Espírito é vida. É vida. Aleluia. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Deus nos qualificou para sermos administradores de uma nova aliança, a qual não se baseia em uma lei escrita, mas no Espírito, pois a lei escrita traz a morte, mas o Espírito traz vida. Aleluia. Eu já vi algumas pessoas dizer que esse texto fala com respeito ao estudar a Bíblia. Não, não tem nada a ver com isso. A letra mata e o Espírito vivifica, então eu não vou estudar a Bíblia, eu não preciso estudar tanto. Não, não é sobre isso. A Bíblia está dizendo que a lei no Antigo Testamento, se você não cumprisse, a condenação era apedrejamento, era morte. O pecado, o salário do pecado, sempre foi a morte. A lei não tinha condições alguma de nos dar vida, e é por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, que essa nova aliança não está firmada em pedras. Essa nova aliança não foi escrita em pedras, mas foi escrita no coração do homem, para que ele possa ser guiado pelo Espírito e não por regras. E quando eu leio a palavra, estudo a palavra, eu estou buscando pelo Espírito Santo de Deus qual é a vontade dele para a minha vida. Aleluia. Porque Deus vai revelar a vontade dele para nós por meio da sua palavra. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 7, na nova tradução linguagem de hoje, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Paulo falando, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Eu era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada.
No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor algum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que mata o seu irmão porque um dia ele tropeçou, você não entendeu o evangelho. Você que vive culpando alguém porque um dia errou, você não entendeu o evangelho. Porque as nossas culpas ficaram para trás. Os nossos pecados ficaram para trás. Sabe o que a gente não entende? É que todos nós estamos no mesmo barco. Diga para o seu irmão assim, eu estou no mesmo barco que você. Amém ou não amém? Ah, pastor, não, eu no barco desse irmão não estou nada, estou no outro. Eu estou no iate. A canoa desse irmão está quase furando, deixa eu dizer, a sua também está quase. Só não vai a pique porque Jesus está lá. Só não afunda porque Jesus está lá. Está todo mundo no mesmo barco. Aí você vê crente religioso, fanático, legalista, autoritário, se achando melhor que os outros, não entendeu a palavra. Porque ele não consegue cumprir a lei, não adianta. Você precisa crer em Jesus. É a fé em Cristo que vai mudar a sua vida. É crer nessa mensagem do Evangelho que vai transformar a tua casa e a tua história. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Um vaso, quando está em uma vitrine, se ele quebrar, o que vai acontecer com ele? Vai ser jogado no lixo. Mas um vaso, quando quebra na mão do oleiro, o que ele faz? Ele conserta, ele faz de novo. Se apegue a essa verdade que é Jesus. Se apegue a essa nova aliança, pois o Espírito traz vida. Se você um dia tropeçou, caiu, falhou, talvez nessa semana você pensou algo que não devia, você falou algo que não devia, você fez algo que não devia, entenda que o Senhor Jesus está pronto para te levantar de novo, confessa e deixa, porque a misericórdia é para você. Pois se fosse pela lei nós estávamos mortos, mas por causa de Cristo, o Espírito Santo nos levanta. Paulo está dizendo que para mim tinha muito valor, hoje não vale de nada. O que ele está dizendo antes, eu matava a igreja, eu era um fanático. Se eu visse alguém que pensava diferente de mim, eu já matava logo. Se eu visse alguém um pouco diferente de mim, para mim já não era Deus. A gente tenta enquadrar Deus na nossa visão humana, né? Na nossa visão humana. Se nós entendermos que o mais difícil Deus já fez, as outras coisas são fáceis. Que isso, pastor? O mais difícil ele fez, dar o filho dele. O mais difícil ele fez, dar o seu filho por amor de nós. Você acha que quando Deus te chamou, Ele não sabia que você ia errar? O que você acha? Você acha que quando Deus olhou para você e falou, vou te tirar do pecado, você acha que Ele não sabia que você ia tropeçar outras vezes? Pare para pensar, querido. Você acha que quando Deus te chamou, Ele olhou para você e falou, não, quando eu trazer ele para minha casa, ele vai ser santo a vida inteira. Ele sabia de todas as suas falhas. E sabe o que é interessante da graça? É que Deus não só pagou a dívida por meio do sangue de Jesus, mas ainda colocou um crédito na nossa conta. Jesus estava dizendo, eu pago a dívida dele e ainda coloco um crédito, porque eu sei que ele vai fazer mais dívida. Já viu aquele irmão daquela família que a família é padrão? A família é toda correta, mas tem aquele irmão que faz a dívida e gasta o dinheiro da família toda. E aí ele faz dívida, os parentes vão lá e pagam a dívida. E ele volta a fazer outra dívida. Jesus sabia que mesmo pagando a dívida, nós iríamos fazer outras. E ele fez o seguinte, eu já vou deixar um crédito, para que todas as vezes que ele cair, ele volte para a minha presença e receba a minha graça. Entenda que nós não estamos falando aqui de pecado premeditado ou intencional. Não estamos falando aqui de uma vida promíscua de pecado, estamos falando de falhas e tropeços.
E sabemos que em todos eles o Senhor Jesus continua de pé para nos levantar. Porque o Espírito Santo de Deus é o que nos traz vida. E sabe o que é interessante? O judeu diz que quando Deus imprime a sua lei nas tábuas, o que Moisés vê são línguas como de fogo. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desce, o que os discípulos veem? Línguas repartidas como de fogo. Era como se Deus dissesse: o que eu escrevi em pedras, agora eu escrevo no coração da minha igreja. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus estava mudando os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca e o seu coração. Quando Paulo diz aos Coríntios: o que o olho não viu, oh aleluia, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, ele está falando de quem? Dos profetas do Velho Testamento. Porque o que o olho não viu no Velho Testamento, os discípulos em Atos capítulo 2 viu línguas repartidas como de fogo. O que o ouvido não ouviu no Velho Testamento, os discípulos ouviu um vento como um som de veemente, um vento como um som veemente e impetuoso. O que não subiu ao coração do homem, Deus registrou no coração. Por que eu digo isso? Porque Paulo vai dizer no versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios: o que o olho ouviu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. No versículo 9 é o que Deus tem preparado para nós. Mas no verso 10 ele diz: mas o Espírito já nos revelou. Sabe qual é o interesse de Deus? É que você conheça Ele como Ele é. O interesse de Deus é que você conheça Ele como Ele é. Deus não quer que sejamos como o Jó do passado. Qual era o Jó do passado? Eu só conhecia de ouvir falar. E qual foi o Jó do futuro? Agora os meus olhos te veem. Deus quer, por meio do seu Espírito, nos mostrar a sua vontade e o seu plano. Nós precisamos estar sensíveis, sabe por quê? Porque em Atos capítulo 2, o Espírito abriu os ouvidos, o Espírito abriu os olhos, o Espírito abriu a boca para a gente profetizar. Por que a gente não ouve? Por que a gente não vê? Por que a gente não fala? Porque a gente é religioso e pauta a nossa vida pelo merecimento, não pela graça de Deus. Mas a graça de Deus nos leva a lugares extraordinários. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão: a graça de Deus vai te levar a lugares extraordinários. O que você precisa fazer para isso? Creia. 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 Toma posse disso. Agarre isso com todas as suas forças. Se o diabo chegar para você e dizer: você não merece, repreende ele no nome de Jesus. Declare: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Tome posse da palavra. Viva no Espírito, não na carne. Deixe que o Espírito te guie. Deixe que o Espírito te direcione para aquilo que é o plano e o propósito dele. Esteja mais sensível à voz do Espírito. A nossa vida tem sido tão corrida que a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. E parece que a gente está, como no Brasil a gente diz, dando soco em ponta de faca. Tentando e sempre está dando errado. Quantas vezes foi assim? Tentou e sempre deu errado. É porque a gente está tão ocupado tentando agir pela carne, em vez de parar e ouvir o Espírito. Ouve o Espírito. Ouve aquilo que Ele está dizendo, o que Ele quer que você mude, o que Ele quer que você abandone, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer, para onde Ele quer que você vá. Ouça Ele. Seja guiado por Ele. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Paulo vai dizer: nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé. Pois o justo viverá pela fé. Você tem fé nessa palavra? Você tem fé nisso? Entender o Evangelho é primordial para uma vida correta com Deus. Se você seguir pela religião e pelo legalismo, você vai se frustrar. Entenda que diante de Deus todos somos iguais.
diante de Deus, todos somos iguais. Ah, pastor, mas eu oro 3 horas por dia, subo um monte, lá na Serra das Estrelas, dobro o joelho com neve. Você é igual o irmão que ora 15 minutos para Deus. A diferença é que o que você busca vai alcançar mais do que ele. Mas o amor de Deus para ele e para você é o mesmo. Porque Deus não quer, sabe uma coisa? Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Sabe uma coisa que Deus fala muito comigo? Que às vezes a gente tem a mania de querer ser merecedor daquilo que temos. Sim ou não? A gente fala, não, eu vou orar, eu vou buscar mais, eu vou dobrar o meu joelho, porque se eu orar mais, Deus vai fazer. Será que é por isso que Deus se move? O que vocês acham? Será que é por isso que Deus se move? Moeda de troca, se eu orar mais, Deus vai fazer? Sabe o que Deus quer? Na verdade, é pessoas que dobram o joelho sem intenção nenhuma, só pelo prazer de estar na presença dele. É isso que Deus procura.